Meu nome é Joanimar, filho de João Batista com Rosimar. A gente sabe como que é pobre, né? Mas aí pode chamar de Johnny, ficou até legal, eu gosto. Que bênção, né? Eu cheguei aqui, na hora que eu ajoelhei para orar, eu até me emocionei um pouco, porque eu fiquei pensando assim, eu entendo que eu sou uma flecha, sabe? Eu entendo que eu sou uma flecha e Deus tem me permitido alcançar o propósito dele. Desde o momento que eu entendi isso, a minha vida mudou totalmente. A minha satisfação está no Senhor. Ainda que eu busque as minhas necessidades, ainda que eu realize os meus afazeres, a minha satisfação está no Senhor. Isso vem a partir do entendimento de que eu sou um instrumento nas mãos dele para alcançar o propósito que ele estabeleceu. Isso tem tudo a ver com o tema dessa noite. Chamados para ser flecha. E esse é o chamado para cada um de nós, independente da idade, independente da geração. Fomos chamados como flechas na mão do arqueiro. E esses jovens, esses adolescentes precisam entender isso. E eu queria dizer, quanto mais rápido vocês entenderem isso, mais bem sucedidos vocês serão. Aleluia. Quanto mais rápido vocês entenderem isso, menos dificuldades vocês vão passar de forma desnecessária. As lutas vão vir, as dificuldades vão vir, as crises virão, mas no Senhor, entendendo que vocês são flechas, não tem erro, vai dar certo, vai dar bom. Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 49, a gente vai ler só o versículo 2. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 49, versículo 2. Vai dizer assim: e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. A igreja pode ler junto comigo? 1, 2, 3. E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Aleluia. Glória a Deus pela sua palavra. Pretendo ser breve, tá? Porque eu sei que adolescente não consegue concentrar a atenção por muito tempo. Então vamos lá, foca aqui. A gente faz uma rapidíssima contextualização. Quem está falando isso é Isaías, profeta Isaías, considerado um dos profetas maiores, porque a sua obra é muito extensa. Então, na relação de todos os profetas, aqueles que têm uma obra maior, né, mais densa, eles são considerados profetas maiores. Isaías é um deles. Isaías ele vai exercer o seu ministério cerca de 739 anos antes de Cristo. Então a gente sabe, vocês adolescentes são muito inteligentes e sabem que a gente, né, no Ocidente, a gente tem essa divisão do tempo, antes e depois de Cristo. É interessante perceber como o nosso Salvador marcou a história da humanidade. O tempo é contado antes dele e depois dele. E Isaías ele vai exercer o seu ministério muitos anos antes de Cristo nascer. E ele é filho de Amós, que não é o profeta Amós, mas é alguém importante naquele tempo, porque em alguns momentos, em algumas partes do livro de Isaías, ele vai ser citado como filho de Amós. Isso mostra que aquele homem tinha uma certa importância e relevância naquele tempo. E aí, ele vai viver num tempo de infidelidade do povo de Deus para com o Senhor. Isaías ele é chamado em um tempo onde há muita dificuldade, onde o Senhor ele não está satisfeito com o seu povo, onde o Senhor ele levanta Isaías para falar verdades que o seu povo precisava ouvir. Então, dentro daquilo que Isaías vai falar, o que ele vai profetizar e como ele vai abordar aquilo que Deus traz ao coração dele para o povo, ele vai fazer diversas repreensões ao povo por conta do pecado. Mas também ele vai trazer palavra de anúncio, de conforto, por conta da restauração que está por vir. A gente sabe que Isaías é o profeta considerado messiânico, porque ele é aquele que mais
falou acerca de Jesus Cristo. E para a gente ter um entendimento do contexto onde está Isaías, eu gostaria que os irmãos abrissem o livro de Isaías mesmo. Vamos lá no capítulo 1. A gente vai ler do versículo 11 até o versículo 20. Pode ser que a minha versão seja um pouco diferente, mas dá para entender bem. Ó, Isaías, capítulo 1, versículo 11 até o 20. Preste atenção no que o Senhor está falando para aquele povo. O Senhor pergunta: para que me trazeis tantos sacrifícios? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais de engorda. Não me agrado do sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vindes comparecer diante de mim, quem vos pediu que pisasseis nos meus átrios? Não continueis a trazer oferta inútil. Para mim é incenso abominável. Luas novas, sábados e convocações de assembleias. Não suporto maldade com solenidade. A minha alma aborrece as vossas luas novas e as vossas festas fixas. Já me são pesadas, estou cansado de suportá-las. Quando estenderdes as mãos, esconderei os olhos de vós. E ainda que multipliqueis as orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai de diante dos meus olhos as vossas obras más. Parai de praticar o mal. Aprendei a praticar o bem. Buscai a justiça. Acabai com a opressão. Fazei justiça ao órfão. Defendei a causa da viúva. Vinde e raciocinemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se estiverdes prontos a ouvir, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis destruídos pela espada, pois a boca do Senhor o disse. Isso é palavra de Deus para o povo daquele tempo. A coisa estava boa ou estava ruim? Acho que estava ruim. E talvez a gente possa, adolescentes, talvez vocês possam se comparar com Isaías naquele tempo. Num tempo de dificuldade, num tempo de infidelidade, num tempo de solenidade com maldade. Será que olhando para o tempo que nós vivemos, a gente pode perceber alguma coisa parecida? No ambiente que se diz cristão, no ambiente que não se diz cristão, o que a gente mais tem visto é a maldade, é a iniquidade, é a infidelidade. E Isaías é levantado nesse tempo, assim como você, levantado em um tempo para dizer as verdades que estão no coração de Deus, que o seu povo precisa ouvir. Mas Isaías, ele não vai dar só lapada, né, no povo. Não é só notícia ruim. Isaías, ele também vai anunciar coisas boas. Por exemplo, vou falar, não precisa abrir não, eu vou abrir aqui rapidinho. Capítulo 7, versículo 14, Isaías vai dizer assim: pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Capítulo 9, versículo 2, vai dizer: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. O versículo 6 vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, quem sabe? Maravilhoso, Deus forte, Príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda no capítulo 11, versículos 1 e 2, vai dizer assim: um ramo brotará do tronco de Jessé, e um renovo frutificará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então esse é Isaías falando aquilo que o povo precisava ouvir
em relação aos seus pecados, em relação às suas dificuldades, em relação àquilo que os afastava do coração de Deus, da vontade de Deus, mas também é o mesmo Isaías anunciando um tempo de restauração e salvação através de Jesus Cristo, que viria cerca de 739 anos depois. Esse é Isaías. Que a gente comece a se identificar com Isaías nessa noite. No meio de um povo complicado, falando aquilo que aquele povo precisava ouvir, mas também anunciando a restauração do Senhor Jesus. Essa é a contextualização que eu gostaria de fazer para os irmãos acerca de Isaías e do tempo onde ele viveu, em que ele viveu. E aí, é importante falar sobre a marca do chamado. Chamado para ser flecha. O que é uma flecha? Flecha é um instrumento que tem um propósito. Flecha é um instrumento que tem um objetivo determinado para aquele que lança a flecha. Então, algo que eu gostaria de dizer para você nessa noite, adolescente: você tem um propósito. Você não é alguém solto, largado, perdido e jogado. Você tem um propósito. Quando você estiver na escola, quando você estiver nas conversas com seus amigos, lembre-se de que você tem um propósito. Você pode viver no meio de muita gente perdida, você pode viver no meio de muita gente que vive sem rumo, sem destino, deixando a vida levar, vivendo um dia de cada vez, mas eu gostaria de dizer para você, adolescente dessa igreja e cristão dessa igreja que está aqui nessa noite, você tem um propósito. Você não vive esperando o amanhã, você não vive agora como se consequências não fossem chegar. Você tem um propósito determinado pelo coração de Deus. E eu gostaria de trazer para esse momento da palavra também algo que eu vivi quando eu cheguei aqui. Tinha uma dinâmica ali fora, com alguns balões brancos, algumas bexigas, e tinha dardos ali para que os irmãos lançassem. Quem fez isso ali fora? Amém. E aí, eu gostaria de perguntar, qual é a sensação quando você lança o dardo e você não consegue acertar a bexiga? Pode falar mais alto. Decepcionante. Frustrante. A minha esposa acertou na terceira ou quarta vez e ela teve que chegar bem perto da bexiga. Imagina como ela ficou frustrada. Eu queria dizer o seguinte, que Deus, Ele está querendo te lançar como flecha, mas você não é como um dardo, um objeto simplesmente. E às vezes é aí que está o problema. Nós temos vontades, nós temos desejos, nós temos inclinações, nós temos tendências, e é aí que a coisa começa a ficar difícil. Porque se dependesse só daquele que lança, era certo que o objetivo seria alcançado. Mas Deus, Ele é... Eu amo o Senhor, eu amo Deus, eu amo o nosso Deus, porque eu vejo que Ele nos orienta, Ele nos ensina, e Ele deixa a gente fazer as nossas escolhas. Esse é um princípio de Deus. Ele não manipula ninguém. Ele não manipula, Ele não condiciona. Você não vai chegar em algum lugar apenas porque Deus quer que você chegue, independente de qualquer coisa. Porque o desejo de Deus para toda a humanidade é que a humanidade chegue até Ele, obedeça às suas palavras, obedeça aquilo que Ele instrui. Esse é o desejo de Deus, mas Ele também observa a ação do ser humano. E isso acontece há muitos anos. Uma das provas de que Deus não manipula ninguém, um dos exemplos em que a gente pode perceber que Deus não manipula, é a própria rebelião dos anjos. Os anjos criados pelo Senhor, criados por Deus. Num dado momento, Lúcifer tentou ser igual a Deus, e ele conseguiu mobilizar a terça parte dos anjos. Eles puderam fazer escolhas, os próprios anjos. No jardim do Éden, Adão e Eva puderam fazer escolhas. Deus criou todas as coisas, fez com as suas próprias mãos, determinou o que eles deveriam fazer, ensinou, instruiu, orientou, mas Ele não determina por manipulação.
salvação, porque Ele deseja que nós sejamos conscientes e adoradores por livre e espontânea vontade e reconhecimento de quem Ele é. Deus, Ele quer ser adorado porque nós reconhecemos quem Ele é. Então, adolescente, não acha que Deus Ele vai te castigar, ou Ele vai te manipular, porque você não tem desejo, ou você não tem direito de escolher. Você pode escolher, mas o Deus que nós servimos, Ele nos ama tanto que Ele mostra o caminho, Ele se apresenta, Ele fala: eis que põe diante de vós dois caminhos, o bem e o mal, a vida e a morte. A vida e a morte. Escolhei a vida para que vivam. Esse é o Deus que nós servimos. Então, Isaías, o que acontece com Isaías? Ele entende que ele é uma flecha, por quê? Porque ele teve um encontro sobrenatural com o Todo-Poderoso. E se você já teve um encontro com o Todo-Poderoso, você precisa relembrar a todo tempo desse encontro para você memorizar qual é o teu objetivo, qual é o teu propósito. Ou se você ainda não teve, você precisa buscar incessantemente diante do Senhor um encontro com Ele. Porque como nós falamos lá no encontro do mês passado, foi mês passado? Foi, né? O encontro com o Senhor muda tudo. Quando a gente encontra com Deus, tudo muda. E eu quero te convidar para abrir a Bíblia em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, do versículo 1 a 8. Escuta só o que vai dizer. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou minha boca com a brasa, e disse: agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada, e o teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu disse: aqui estou, envia-me, ou eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Isaías, ele tem um encontro, ele tem a oportunidade de perceber quem é o Rei dos Reis, quem é o Todo-Poderoso. Diz a Bíblia que isso acontece no ano em que morreu o rei Uzias. E a gente imagina o desespero, a gente imagina a bagunça, a gente imagina a inquietação, porque o rei havia morrido, mas Isaías ele tem a visão do Todo-Poderoso pleno, sentado no alto e sublime trono, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem a oportunidade de ver como acontece a adoração no céu, os serafins voando, cheios de asas, uma coisa extraordinária. Isaías tem a oportunidade de perceber, de visualizar isso pela graça de Deus. E quando ele se percebe nesse lugar santo, nesse lugar poderoso, tendo o privilégio dessa visão e dessa revelação, o que ele diz? Eu não tenho condições. Eu não tenho condições. Ai de mim, porque eu vou morrer, eu vou perecer. E a gente às vezes se acha assim também, sem condições, fraco, cheio de defeitos, cheio de pecados, cheio de dificuldades, porque nós somos assim, seres humanos. E aí Isaías acha que não vai dar conta, ele acha que não vai conseguir, ele acha que ele não vai conseguir prosseguir, ele acha que ele não vai vencer, ele acha que ele não vai suportar. Até que o anjo toca na boca dele e diz que os seus lábios agora estão purificados. Crente, em nome do Senhor Jesus, receba a bênção do Senhor Jesus nessa noite para trilhar o caminho que Ele determinou para você.
Receba agora, em nome do Senhor Jesus, a bênção sobre a sua vida. Você que tem vivido com dificuldade, você que tem vivido talvez até imerso no pecado, você que tem vivido com as dificuldades da adolescência, com as crises da adolescência, com as dúvidas da adolescência, Deus traz você aqui nessa noite, somando tudo aquilo que você já ouviu ao longo da tua vida cristã, para dizer que Ele te toca para você alcançar o propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Porque Isaías, ele vai dizer que ele tem lábios impuros, e ele habita no meio de um povo que também tem lábios impuros, e talvez para ele a influência do tempo fosse muito difícil, talvez a influência da geração fosse complicada. Se Isaías estivesse nos tempos atuais, talvez ele dissesse: eu não consigo parar de mentir porque eu convivo com muita gente mentirosa. Eu não consigo parar de falar palavrão porque eu convivo com muita gente que fala palavrão. Eu não consigo fugir da pornografia porque todas as rodas de conversa ao meu redor soam pornografia e me chamam para algo que eu não gostaria, mas esse é quem eu sou hoje. Talvez Isaías, no nosso tempo, ele apresentaria inúmeras dificuldades que você passa também. E isso não é resolvido com a própria força de Isaías. Isso não é resolvido com a sua própria força, com a sua própria condição, com a sua própria capacidade. Você não vai vencer as suas lutas enquanto você não entrar no santuário. Você não vai vencer as suas dificuldades achando que a terapia vai dar jeito, achando nada contra a terapia, tem a sua utilidade, glória a Deus pela vida e pela ciência, mas não é sobre isso, é sobre as dificuldades que o inimigo tem colocado no nosso tempo, que estão destruindo a vida dos cristãos, que estão destruindo a vida dos adolescentes, e a gente só vai vencer aos pés de Jesus. Aleluia, Deus. O tempo, a geração não vai te ajudar em nada. O círculo de amizade não vai contribuir em nada. Porque a gente vive no meio de um povo de muita dificuldade. Isaías, ele entende, é por isso que ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele entende isso porque ele acessa um lugar diferente. Ele acessa um lugar diferente, não é na normalidade, não é na naturalidade que a gente vai alcançar a excelência do Senhor. Não é rolando o feed do Instagram, como às vezes a gente faz por horas, sem perceber o tempo passar, que a gente vai alcançar o sobrenatural. É quando nós resolvemos entrar no santuário do Senhor. E a gente tem acesso, falando: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado em tuas mãos, me abençoa, me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda nas minhas dificuldades. Eu tenho 13 anos, eu tenho 14 anos, eu tenho 15 anos, eu tenho 60 anos e eu convivo ainda com algumas dificuldades que eu sei que não te agradam, e o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra, mas você precisa sair do lugar natural e acessar um lugar sobrenatural, porque é no lugar sobrenatural que Deus faz as maravilhas dele acontecerem. Glória a Deus, então. Foi um momento propício, eu quero assistir. Louvado seja Deus, porque Ele está nesse lugar falando com a igreja. Porque às vezes a gente vem num culto de adolescente para ver o que Deus vai falar com os adolescentes. Vamos ver o que Deus vai falar, aquele moleque lá. E Deus está falando com a gente. Porque a gente precisa se colocar na posição. Porque Isaías, no versículo 2 do capítulo 49, ele vai dizer: o Senhor me pôs como uma flecha. Porque ele entende que o Senhor o colocou como uma flecha. Há uma diferença, ele parece que percebe algo diferente, que talvez antes ele não tinha ainda percebido. E isso só acontece no lugar onde Deus habita. O problema é que às vezes nas nossas convivências diárias, a gente se coloca em muitos lugares onde Deus não está. A gente se permite viver muitas situações que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com a presença de Deus. Mesmo caminhando na igreja, mesmo frequentando os cultos, a gente se permite, a gente deixa a nossa mente flutuar por um lugar onde Deus não está.
E não tem como alcançar resultados sobrenaturais e extraordinários se a gente não se propõe a andar por esses caminhos sobrenaturais e extraordinários. É isso que a gente precisa aprender com Isaías. Quando ele tem a visão do Senhor assentado num alto e sublime trono, ele entende quem ele é, ele entende a podridão do seu tempo, do seu povo e de si mesmo. É por isso que ele diz: eu não suporto essa glória, porque ele tem acesso a um lugar muito especial e muito sobrenatural. E ele percebe que do jeito que ele está, do jeito que ele não tem condições de ficar ali. E é nessa hora de contrição, é nessa hora de entrega, é nessa hora de reconhecimento das nossas fragilidades, que o anjo vem e fala: eis que eu toco os teus lábios. Qual era o teu problema? Era a impureza dos lábios? Eis que eu toco os teus lábios agora. Qual era o teu problema? Dificuldade de falar a verdade? Eis que eu coloco em você o Espírito da verdade agora. Qual é a tua dificuldade? Eis que eu faço sarar a tua dificuldade agora. Porque ele acessou esse lugar. E eu gostaria de falar para os adolescentes. Falar para adolescente é difícil. Quanto mais velho eu fico, mais difícil eu acho que é falar para adolescente. Por quê? Porque o adolescente, ele acha, eu tenho 35 agora, não parece, né? Parece que eu tenho 20. Eu vi você rindo. Eu tenho 35. E o que os adolescentes acham quando a gente vai falar? Que a gente nasceu com 35. Entendeu? Eles acham que eu nasci com 35. Quando eles ouvem o pastor Malvá falar, eles acham que o pastor Malvá já nasceu, né? Eles acham que o pastor Malvá nasceu com 25. E cada vez é mais complicado fazer vocês entenderem algumas coisas. Então eu gostaria de convidá-los para um exercício de transposição no tempo. Eu quero te falar o seguinte: os conselhos estão postos, a orientação está dada. Vocês ainda têm muito a aprender, sim, mas talvez a base do que vocês precisam para viver, aqueles que têm caminhado, aqueles que vêm à escola dominical, aqueles que estão nos cultos, aqueles que estão nos momentos de oração, estou falando para esses, tá? Porque quem não faz nada disso não tem base nenhuma ainda. Mas aqueles que buscam se conduzir dessa maneira, você já tem uma base muito relevante do que você precisa para seguir. Você só precisa continuar caminhando e buscando mais. E qual é o exercício de transposição que eu vou fazer? Eu queria que você olhasse lá para frente. Lá para frente. E o que eu quero te dizer é o seguinte: vai dar certo. Em Deus, vai dar certo. Você vai alcançar. Você vai alcançar. É o que te preocupa? É o casamento, isso te preocupa, né? Então você se relaciona com um monte de gente porque você quer ver se vai dar certo, se não. Não precisa. Ouça os conselhos que Deus tem estabelecido e vai dar certo no tempo dele. Deus tem preparado para você um marido ou uma esposa, família, vai dar certo. Outra coisa, o que te preocupa? É a vida profissional? É por isso que você fica ansioso, preocupado? Calma, vai no teu tempo, com tranquilidade, buscando seguir aquilo que Deus tem orientado, porque vai dar certo. Deus vai te fazer ter uma vida profissional, organizada, estruturada. Isso, claro, se você buscar o Senhor e se você fizer a sua parte, estudando, buscando, se profissionalizando, vai acontecer. O problema é que quando a gente é adolescente, a gente no meio do turbilhão, a gente atropela muita coisa. A gente acelera muita coisa. E nesses desvios é que a gente foge completamente do propósito. Deixa eu te falar, você já entendeu o propósito? Eu espero que sim. Você já sabe que Deus, Ele quer te levar a alcançar vidas através do nome dEle. Então, para isso, você vai precisar ser, vamos colocar daqui a 20 anos. Porque 20 anos para trás eu tinha 15, então é isso. Daqui a 20 anos,
Você precisa ser alguém estruturado na palavra, alguém que busca conhecimento no Senhor, alguém que tem o Senhor Jesus Cristo como a sua satisfação de vida. E isso é o que te basta para suportar todo tipo de dificuldade. Porque as lutas, elas não cessam, as dificuldades, elas não terminam. Mas quando a gente tem no Senhor a nossa satisfação, a gente tem condições de passar por qualquer dificuldade e situação. Só que às vezes os adolescentes, eles estão buscando muitos outros caminhos. Aí na hora que vem as lutas, aí na hora que vem as dificuldades, a gente não consegue se manter e se sustentar. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: o pastor Paulo Malvá, ele já teve 15 anos, ele já teve 16 anos, ele já teve 17, 18, e hoje ele é um homem maduro, amadurecido, porque ele resolveu cumprir o propósito que Deus estabeleceu para o coração dele. Vocês têm exemplos para olhar e falar assim: se eu seguir vai dar certo, e vai dar certo. Aleluia. Eu sei que dá medo, eu sei que dá preocupação, eu sei que às vezes dá até desespero, mas no Senhor você vai alcançar. E isso é tudo que você precisa entender hoje, adolescente. Isso é tudo que você precisa entender hoje. Quando alguém te oferecer alguma coisa que você vai identificar que não vem do Senhor, rejeite, recuse. Não importa o que estão te prometendo, recuse e rejeite, porque no Senhor você vai alcançar mais. A gente tem uma coisa hoje em dia que você vê muito na rede social, né, que é expectativa versus realidade. E aí nessa brincadeirinha, geralmente a realidade é muito pior que a expectativa, né? Geralmente a expectativa é uma coisa muito boa, aí alguém coloca realidade, a dificuldade real da vida. Mas eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, na presença de Deus, essa relação é diferente. Na presença de Deus, a realidade que Deus quer te levar é muito, muito, muito melhor do que a expectativa. Não fosse isso, Isaías não diria lá no capítulo 55, verso 8 e 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Há várias outras passagens que estão aqui anotadas, mas eu não vou ler agora, que vão falar da diferença entre aquilo que está no coração de Deus, na mente de Deus, no entendimento de Deus e na nossa capacidade. Em vários momentos da Bíblia, Deus vai dizer assim: preste atenção, eu sou muito mais esperto, eu sou muito mais inteligente, eu sou muito mais sábio do que você, então confia no que eu estou dizendo, porque quando você chegar onde eu me propus a te levar, você vai ver que é muito melhor do que tudo aquilo que você pensou e imaginou. Deus é esse Deus que faz obra completa, Ele realiza os propósitos que Ele estabelece, mas a flecha tem que estar limpa. Isaías vai dizer: me pôs como uma flecha limpa, e é a mesma coisa, limpa no sentido de polida, sabe? Bem afiada. E eu não consigo imaginar um processo de polimento sem dor, sem dificuldade. A flecha é um objeto inanimado. Não vou dizer que a flecha sente dor, mas se você fizer esse exercício de imaginar a flecha como algo que sente alguma coisa, deve ser doloroso ser afiado. Deve doer passar por esse processo de polimento. Não deve ser tão simples. E isso vai acontecer na tua vida. Quando as dificuldades vierem, você não pode achar que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, que Deus não liga para você, que Deus não te... Não! Quando as dificuldades vierem, entenda que você está sendo afiado. Aleluia. Existem dificuldades, é bom fazer a diferença. Existem as dificuldades que você busca. Parênteses aqui, lá na igreja eu brinco que quando eu falo você, não é para acusar não, é porque quando fala nós é muita gente. Aí às vezes você acha que é com outro. Quando fala você,
enfim. Às vezes a dificuldade é aquela dificuldade que você busca, e eu não estou falando dessa. Essa dificuldade que você busca, ela tem a ver com as tentações, com as concupiscências, com aquilo que Tiago vai dizer. Mas as provações, as dificuldades que vêm, as situações que às vezes o próprio Deus coloca diante de nós, elas são para nos fazer crescer. E esse é o processo da flecha sendo polida, da flecha sendo afiada. Por quê? Porque aquele que vai lançar a flecha, ele tem um propósito, ele tem um lugar onde ele quer chegar. E não pode ter desvio nesse caminho, não pode ter falha, não pode ter erro. É certeiro, então você tem que estar do jeito que Deus espera. Aleluia. As dificuldades, elas nos formam. Uma sociedade onde as pessoas são criadas com todas as facilidades, com todas as mordomias, ela não vai dar certo. É importante que venham as lutas, que venham as dificuldades, as lutas que fazem valorizar a vitória, as conquistas, as dificuldades que fazem. O Felipe, imagina o Felipe e a Andressa olhando para trás assim, vendo, meu Deus, eu achei que eu nunca fosse chegar aqui, estar casado, abençoado, um ano que vocês fizeram, né? Tem coisas que eu olho para a minha vida, eu olho hoje, eu olho agora, eu falo assim, que bênção. Mas vai lá no tempo da dificuldade. Revisita lá o tempo das provas. Você achava que não ia acabar nunca, você achava que não ia superar nunca. Mas Deus te faz vencer para chegar no lugar onde Ele estabelece. Creia nisso, adolescente. Creia nisso, coloque isso no fundo do teu coração. Vai dar certo se você resolver confiar. Vai dar certo se você resolver entregar ao Senhor, colocar diante dele todas as suas dificuldades, todos os seus anseios, tudo aquilo que gera qualquer tipo de perturbação, coloca diante dele e siga os conselhos. Aleluia. Sem pensar, sem questionar, siga os conselhos, porque o meu futuro, para dizer, vai dar certo. Vai dar certo, porque eu tenho vivido isso na minha vida. O capítulo 12 de Romanos, que até foi lido aqui, o versículo 2 vai dizer, o versículo 1 vai falar de apresentarmos a Deus como sacrifício vivo, agradável, que é o nosso culto racional, né? Paulo falando aos Romanos. E o versículo 2 vai dizer, para que experimenteis, não vos amoldeis ao mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Tem alguns pontos nessa palavra que a gente precisa trabalhar. Paulo não está falando que eles deviam transformar o mundo. Paulo estava falando que eles deviam ser transformados a partir da renovação do entendimento de tudo aquilo que vocês têm ouvido, de tudo aquilo que vocês têm aprendido. Para que, finalidade, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável. Existe uma vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável. Isso não tem a ver com as lutas e com as dificuldades, elas vão continuar acontecendo, mas é possível se perceber num lugar de plena satisfação no Senhor, dizendo, ainda que eu passe por alguma luta, ainda que eu passe por alguma dificuldade, eu percebo a minha vida hoje como quem vive a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Esse lugar é possível. Aleluia. Esse lugar existe, esse lugar é acessível. Mas aceite a correção do Senhor, aceite o conselho do Senhor, aceite a disciplina do Senhor para você poder alcançar. E uma última coisa para a gente poder encerrar. Deus é maravilhoso. Obrigado, Senhor, por falar nos dias. Eu queria dizer que não tem só você de flecha na aljava do Senhor. O que é a aljava? O lugar onde ficam as flechas. Para resumir. E eu quero dizer que não tem só você nessa aljava. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não quiser, Deus envia outro. Tá? Se você não quiser, Deus pega outra flecha. Ele afia outra flecha. Ele prepara outra flecha. E lança. Porque aquilo que Ele estabeleceu como propósito vai acontecer, fato, mas através da vida de quem se disponibilizar.
Adolescentes, o tempo de você dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, é agora. Amiga, se você não quiser, Deus envia ela. Se ela não quiser, Deus envia outra. Se você também não quiser, o certo é que Deus vai fazer realizar a sua obra. E privilegiado é quem tem a oportunidade de estar na realização dessa obra. Paremos de tratar a casa de Deus como quem faz um favor para o Senhor. Paremos de tratar a frequência aos cursos como quem faz um favor para a liderança. Não é sobre isso, é sobre o entendimento de quem Deus é. E sobre a valorização do privilégio de estar na presença dele. Porque quem ama estar na presença, às vezes a gente reclama. Às vezes a gente reclama, é verdade. Mas no dia em que você não pode estar, e você vê outro fazendo, você fica assim, ai Senhor, tem misericórdia de mim, queria estar lá. Porque é um grande privilégio ser flecha. É um grande privilégio ser usado por Senhor. Então, queridos, que o Espírito Santo, ele acomode todas as palavras que nós ouvimos aqui nessa noite, para que elas façam sentido e que elas tragam transformação e mudança para as nossas vidas, para que a gente sirva cada vez melhor o Senhor, para que a gente sirva cada vez melhor a nossa igreja e para que a gente alcance os objetivos que o Todo-Poderoso estabeleceu para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Os irmãos, vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração. Deus